Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 19 de agosto. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, buscando o batismo do Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã de sábado. Ouve a nossa oração. Meu querido Jesus, volte logo. Abrevia o tempo. Poupa o teu povo. Volte logo, querido Jesus, é o nosso clamor. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, um feliz sábado para todos vocês. Aqui estamos para estudar mais uma vez a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o nosso guia, a nossa bússola. Assim disse o Senhor. É assim que está escrito. Nossa vida deve ser pautada pela Palavra de Deus. Queridos, Deus colocou no nosso coração a mensagem para esta manhã. O cerco de Jerusalém, um sinal de fuga. O cerco de Jerusalém, um sinal de fuga. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 24. Vamos ver a mensagem que Jesus Cristo nos deu para os nossos dias. Vamos ler a partir do verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O orgulho dos judeus era o templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A mensagem de Jesus para você e para mim, neste capítulo 24 de Mateus, é referente ao fim do mundo, aos nossos dias, à segunda vinda de Jesus. E o verso 4, e Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Você está assistindo todo este cenário descrito por Jesus Cristo como sinais do fim. É inegável. Basta olhar para o mundo que está em chamas, que está em inundações, que está em tragédias. Queridos, nós estamos próximos da segunda vinda de Jesus. E o verso 8 diz: mas todas estas coisas são o princípio das dores. O mundo todo está sofrendo. Nós estamos no período da angústia das nações, porque cristãos e não cristãos, todos estão sofrendo. É uma tragédia mundial. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. Virá o tempo da angústia qual nunca houve, após o decreto dominical, quando o povo de Deus vai sofrer mais do que os outros. Mas agora, neste momento, nós estamos na angústia das nações. Todos estão sofrendo. Mas em breve virá o tempo em que vai se cumprir o verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. Vão nos perseguir, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim
será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Meu querido irmão, aqui Jesus Cristo está falando do tempo do fim. Jesus Cristo começa falando da destruição de Jerusalém, mas Jesus Cristo passa para os sinais escatológicos do tempo do fim. E eu quero chamar a sua atenção exatamente para o verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Jesus Cristo falou da destruição de Jerusalém pelo exército romano. Roma imperial cercou Jerusalém. Do alto do Monte das Oliveiras, Jesus olhava para Jerusalém. O cenário era lindo e era calmo. Era o tempo da Páscoa. E de todas as terras os filhos de Jacó se haviam reunido ali em Jerusalém para celebrarem a grande festa nacional. A filha de Sião parecia dizer em seu orgulho: estou assentada como rainha e não verei o pranto. Jerusalém, aqui em Mateus capítulo 24, representa o povo de Deus. A igreja de Deus nessa última geração, a nossa geração, Laodiceia, também se assenta como rainha e cheia de orgulho. É muito similar, meu querido irmão, aquilo que Jesus aplicou para Jerusalém naquele tempo e aquilo que a Bíblia aplica para Laodiceia em nossos dias. Laodiceia também se assenta como rainha e cheia de orgulho e diz: rica sou e de nada tenho falta. Apocalipse 3,17. Entretanto, pensamentos muito diversos ocupavam a mente de Jesus. Jesus via que os líderes da nação não conseguiam ver. Jesus via aquilo que os líderes da nação não viam. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Lucas capítulo 19, verso 41. Meu querido irmão, de forma semelhante, Jesus vê a condição da sua igreja, Laodiceia, hoje, e também chora. Jesus chora em ver a situação desta nação adventista morna. Jesus chorou sobre Jerusalém e Jesus está chorando sobre a sua igreja hoje, dizendo, aqui em Apocalipse 3,17, palavras de Jesus. Apocalipse capítulo 3,17, abra sua Bíblia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Esta é a situação da igreja de Laodiceia. É muito semelhante à situação da igreja judaica nos dias de Jesus. Presunção, arrogância. Sou como uma rainha assentada. Mas Jesus chorou e Jesus chora, porque Jesus diz: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Meu querido irmão, Jesus chorou, mas as suas lágrimas lá no primeiro século, as suas lágrimas não eram por si mesmo. Jesus chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira, da impenitência daqueles que ele viera para abençoar e salvar. Será que hoje a história é diferente? O que você pensa? Será que a nossa situação hoje é uma situação diferente? Somos mais espirituais? Estamos mais apegados a Jesus Cristo? A carta de Jesus para a igreja de Laodiceia mostra que não. Porque Jesus, ele está do lado de fora. Apocalipse 3,20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Veja a situação da igreja de Laodiceia. Jesus do lado de fora.
chorando. As melancólicas palavras de Jesus naquele tempo foram: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23, verso 37. E hoje? O que é que Jesus Cristo falaria para a sua igreja de Laodiceia? Quais seriam as palavras de Jesus hoje para a sua igreja? Ó Laodiceia, Laodiceia, que perseguem os que pregam a verdade presente. Laodiceia, que persegue pastor Davi Gates, Dr. Walt Veit, Stephen Bohr, Samuel Ramos e muitos outros estão sendo perseguidos. Por quê? Qual é o pecado? Porque pregam a verdade presente. Aqui não existe nenhuma crítica, meu querido irmão. Nós estamos falando da nossa igreja, da minha igreja. Nós precisamos acordar para pregarmos juntos a verdade presente para os nossos dias. Nós pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas nós entendemos que a situação da mornidão de Laodiceia, que afeta a maioria dos membros, é uma situação que precisa ser transformada. Nós precisamos acordar. A majestade do céu chorou sobre Jerusalém, e hoje a majestade do céu está chorando sobre a sua igreja arrogante e presunçosa, que se assenta como uma rainha e de nada tem falta. Jesus chora ao ver a pobreza espiritual da sua igreja, e o conselho de Jesus Cristo em Apocalipse 3,18 é: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. Meu querido irmão, o futuro estava misericordiosamente velado para os discípulos. Cristo apresentou diante deles um esboço dos importantes acontecimentos que ocorreriam antes do final do tempo. Os discípulos não entenderam, porque Jesus Cristo, ele falou sobre os acontecimentos escatológicos, futuros, acontecimentos que ocorreriam antes do final do tempo. Suas palavras não foram então completamente entendidas, mas a significação ser-lhes-ia revelada quando o seu povo necessitasse da instrução nelas dada. A profecia que Jesus proferiu era dupla em seu sentido. Percebam, queridos, a profecia de Mateus 24 é dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava também, igualmente, os terrores do último grande dia. É isso que está no livro Grande Conflito, página 25, parágrafo 3. A profecia tem dupla aplicação. Ó, meu querido irmão, Jesus Cristo está falando através de Mateus 24 para os nossos dias. Jesus declarou aos discípulos que o escutavam que os juízos que deveriam cair sobre o apóstata Israel, especialmente o castigo retribuidor que lhe sobreviria por sua rejeição e crucifixão do Messias, sinais inequívocos precederiam a terrível culminação. A hora temida viria súbita e celeremente. E o Salvador Jesus advertiu aos seus seguidores, dizendo em Mateus 24:15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus 24, verso 15 e 16. Queridos, quando os estandartes idolátricos romanos, dos romanos fossem erguidos em terra santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando vissem a cidade cercada pelo exército romano, Roma Imperial, cercando o povo de Deus,
fincando em Terra Santa o estandarte idolátrico romano, a bandeira que representava o domínio de Roma imperial, o domínio do Deus Sol. Meus queridos, este era o sinal para fugir. Quando fosse visto o sinal, os que desejavam escapar não deveriam se demorar. A profecia que Jesus proferiu era dupla em seu sentido. Grande Conflito, página 25, parágrafo 3. A profecia era dupla em seu sentido, ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representa também os terrores dos últimos dias, os nossos dias. Se esta profecia não se aplicasse a nós, eu não estaria estudando esta profecia com você hoje. Mas porque diz respeito a mim e a você, diz respeito à igreja de Deus hoje, à igreja remanescente de Deus hoje, então precisamos nos aprofundar nesse estudo. Naquele tempo foi Roma imperial que cercou o povo de Deus. E agora? Será Roma papal. Roma sempre Roma. O estandarte idolátrico romano naquele tempo eram as centenas de bandeiras romanas fincadas ao redor de Jerusalém, mostrando que eles não tinham saída. Teriam que se render ao Deus Sol. Hoje o estandarte idolátrico de Roma é o quê? É a bandeira da lei dominical. É a mesma adoração ao Deus Sol. Roma papal quer ver o mundo todo adorando o Sol, guardando o dia do Sol, Sunday, dia do Sol, celebrando o dia do nascimento do Sol, 25 de dezembro. Tudo gira em torno da adoração ao Sol. O paralelo entre o que aconteceu em Jerusalém e o que está acontecendo com o povo de Deus hoje não é um achismo que veio da minha cabeça. Não, meu querido irmão, minha querida irmã, não é o meu achismo. Foi Jesus e foi também Ellen White, a profetisa de Deus, que fizeram este paralelo entre o que aconteceu para Jerusalém, quando foi cercada pelo exército por Roma imperial, e o que vai acontecer para o povo de Deus quando será cercado também por Roma papal em nossos dias. O primeiro cerco de Jerusalém ocorreu entre o ano de 67 e 68 depois de Cristo, e foi o sinal para a fuga. Os cristãos dentro de Jerusalém queriam fugir, mas não tinha como fugir, e repentinamente o cerco foi retirado. Sem nenhuma explicação, o exército romano que cercava Jerusalém levantou o cerco e começaram a voltar para a cidade de Roma. Sem nenhuma explicação, mas queridos, o cerco foi retirado. A morte do imperador Nero, o suicídio de Nero, aconteceu no ano 68. E agora Roma estava sem imperador. Vespasiano, pai de Tito, Vespasiano deveria ser o próximo imperador. Um aviso foi enviado para o exército romano que cercava a cidade de Jerusalém, dizendo: voltem para Roma, porque eu preciso do exército para me tornar imperador, um novo imperador. Queridos, por isso o cerco de Jerusalém foi retirado e o exército romano começou a voltar para Roma. Este foi o momento, este foi o sinal para a fuga, quando os cristãos aproveitaram a oportunidade dada por Deus. E então eles fugiram de Jerusalém. Meu querido irmão, o primeiro cerco de Jerusalém aponta para o primeiro cerco do povo de Deus, agora no tempo do fim. Você entende que a pandemia de 2019 até 2022 pode ser muito bem comparada com o primeiro cerco de Jerusalém? Mas agora houve uma trégua, houve uma pausa, para que todos respirassem. O ano de 2023 está sendo como que um ano em que as coisas voltaram para o normal e que todos estão viajando, estão passeando, estão respirando. Mas, meu querido irmão, este é somente o momento certo para a fuga. Assim como a retirada do primeiro cerco foi o sinal para que o povo de Deus fugisse de Jerusalém,
Agora o ano de 2023 é o último ano de liberdade. É o ano em que você, povo de Deus, precisa fazer planos para sair das grandes cidades e procurar a vida no campo, preparando um lugar para a sua família, preparando uma arca, como Noé preparou uma arca para a sua família. Você precisa preparar um lugar para a sua família. Meu querido irmão, 2023 eu entendo como sendo o último ano de liberdade. E 2024 começa o ano da escravidão, quando as liberdades serão tiradas. Eu convido você para que leia comigo o que está no livro Eventos Finais. Neste livro, Eventos Finais, no capítulo 7, na página 57. Capítulo 7 de Eventos Finais, Vida Campestre. Página 57. Diz assim: deve-se sair das cidades o mais depressa possível. Isso foi escrito em 1903. Deve-se sair das cidades o mais depressa possível e adquirir um pequeno pedaço de terra onde seja possível ter um jardim em que os filhos vejam as flores crescerem e delas aprendam lições de simplicidade e pureza. Como é que muitos estão falando que ainda não é tempo? Porque muitos estão dizendo que somos alarmistas? Porque muitos líderes e pregadores defendem que o povo ainda deve permanecer na cidade? Meu querido irmão, em 1903, Deus falou através da sua serva: deve-se sair das cidades o mais depressa possível. E o que Deus está dizendo hoje, em 2023? Para fora das cidades é a minha mensagem neste tempo. Estejam certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência quilômetros de distância das grandes cidades. O Senhor recomenda que o seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não se imagina, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. A sua punição será proporcional aos seus pecados. E na página 58... como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Isso foi escrito em 1899. Ló poderia ter preservado de muitos males a família, se não houvesse estabelecido o seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Ló poderia ter salvo a sua família, mas perdeu a família toda, porque ele consentiu em morar numa grande cidade pervertida. Meu querido pai, minha querida mãe, vocês pais, nós somos os representantes de Deus dentro da família. Nós devemos fazer as decisões certas com oração, pensadamente, planejadamente, não atropeladamente, mas de forma responsável. Devemos planejar, colocar nossas famílias no campo. Outra vez digo, saiam das cidades. Página 58. Não considerem uma grande privação ter de ir para as colinas e montanhas, mas busquem esse retiro onde possam estar sozinhos com Deus para aprender sua vontade e seu caminho. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho da sua vida procurar a espiritualidade. Cristo está para vir. Por esse motivo é que digo ao nosso povo: não considerem uma privação ser convidados a abandonar as cidades e mudar-se para as zonas rurais. Aí, ricas bênçãos aguardam os que delas se quiserem apoderar, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus. Imperceptivelmente seremos transformados à mesma imagem. Isto foi escrito em 1908. Pais, com a família, afluem às cidades porque, na sua fantasia, pensam ser mais fácil ganhar o pão ali do que no campo. E a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para os pais e filhos na cidade. É tempo do nosso povo tirar suas famílias das cidades, levando-as para localidades mais retiradas. Do contrário, muitos dos jovens e também muitos de mais idade serão enredados e apanhados pelo inimigo,
1904 foi escrito: tiremos nossos filhos do cenário e dos sons da cidade para longe do ruído de veículos e sua mente se tornará mais saudável. Será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da palavra de Deus. Foi escrito em 1905. Não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar aos seus filhos tal coisa, pois todo o organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. 1902. O Senhor deseja que o seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar as próprias frutas e verduras e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é: tirem as famílias das cidades. Isso foi escrito em 1902. Meu querido irmão, eu não estou aqui para assustar ninguém, mas o meu apelo é que você, com tempo, com oração, com humildade, com planejamento, sem atropelamento, você planeje colocar a sua família no campo. Pense um pouco. Qual é o plano de Deus para o meu lar? Suplique a Deus que abra as portas. Suplique a Deus que providencie os meios necessários. A partir de 2024, o segundo cerco virá. O primeiro cerco pode ser comparado com a pandemia. E agora houve uma trégua. Mas em 2024 o segundo cerco virá trazendo escravidão, destruindo a liberdade de ir e vir, de comprar e vender. O plano da Agenda 2030. O plano da Agenda 2030 é colocar chip em todas as pessoas em todo o mundo. Todos serão chipados. Quem não tiver o chip não existirá. Simplesmente a pessoa que não aceitar o chip não existirá. Simplesmente assim, não vai poder comprar nem vender, não vai ter energia, não vai ter água, não vai ter alimento. Por isso precisamos viver no campo, meu querido irmão, onde podemos ter a nossa própria água, poderemos ter nossa luz solar, poderemos ter os nossos alimentos, mas leva tempo para aprender a viver no campo. Você e eu precisamos aprender, nós estamos aprendendo a viver no campo, plantando e orando sobre cada pé de frutas, cada planta que você planta, você ora e pede a bênção do Senhor. Mas, queridos, muitos estão desacreditando. Muitos acham que isso é alarmismo. Será que vai acontecer mesmo isso? Será que a escravidão vai acontecer mesmo em 2024, 2025? Não fique esperando para saber se vai acontecer, meu irmão. Atenda ao conselho de Deus. Atenda ao conselho de Deus. Você não vai perder nada em obedecer a Deus. Faça isto com oração, com jejum, com humildade. Durante quase 40 anos, depois que a condenação de Jerusalém foi pronunciada por Jesus Cristo, o Senhor retardou o seu juízo sobre a cidade e sobre a nação. Jesus fez este pronunciamento de Mateus 24 por volta do ano 31, ano 30 e 31, mas o cumprimento desta profecia ocorreu no ano de 70, quando Jerusalém foi cercada e foi destruída. Então, houve um adiamento dos juízos. Hoje também está havendo um adiamento. Da mesma forma, está ocorrendo agora. Como em 2023 estamos tendo tempo para respirar e viajar, muitos estão pensando que o mal passou. Eles se esquecem da Agenda 2030 que será implantada. Quer gostemos, quer não gostemos, ela será implantada. Todas as predições feitas por Jesus relativas à destruição de Jerusalém se cumpriram à letra. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer pelas ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam acontecer na cidade. De dia e de noite, cantava ele uma voz fúnebre, dizendo:
uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos quatro ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos, uma voz contra as noivas, uma voz contra o povo. Este homem estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos, ele respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai, ai dos habitantes dela. Meu querido irmão, nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fez o aviso e todos que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, disse Jesus, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Jesus Cristo está pedindo para você ir para os montes, para as montanhas, para o campo. Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito, cerca de 2 anos depois, no ano 70. Milhares pereceram pela fome e pela peste. No cerco e morticínio que se seguiram, pereceram mais de 1 milhão de pessoas em Jerusalém. A destruição de Jerusalém constitui tremenda e solene advertência a todos os que estão tratando levianamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos da misericórdia de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, no livro O Grande Conflito, diz assim: as profecias relativas à destruição de Jerusalém, Mateus 24, há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Assim como Jesus preveniu os seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava, para que pudessem escapar, também advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final e lhes deu sinais de sua aproximação, para que todos os que queiram possam fugir da ira vindoura. Declara Jesus Cristo: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Meu querido irmão, estamos vivendo no tempo da angústia das nações, de Lucas 21, verso 25. Os que contemplam esses sinais, esses prenúncios da vinda de Jesus, devem saber que ele está próximo às portas. Vigiai, pois, Marcos 13, 35. Vigiai, pois, são suas palavras de advertência. Os que atendem ao aviso não serão deixados em trevas, para que aquele dia os apanhe desprevenidos, mas os que não vigiarem, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, conforme diz 1 Tessalonicenses 5, verso 2. O mundo, meu querido irmão, minha querida irmã, não está mais preparado hoje para dar crédito à mensagem para este tempo do que estavam os judeus para receberem o aviso do Salvador relativo a Jerusalém. Venha quando vier o dia do Senhor, virá de improviso sobre os ímpios, sobre os mornos, correndo a vida, sua rotina invariável, encontrando-se os homens absortos nos prazeres, nos negócios, no comércio, na ambição do ganho, estando os dirigentes do mundo religioso a engrandecer o progresso e a ilustração do mundo, achando-se o povo de Deus embalado numa falsa segurança, então, como ladrão à meia-noite, rouba na casa que não é guardada. Sobrevirá repentina destruição aos descuidados e ímpios, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5, versos 3 a 5. Mas você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, povo de Deus, vocês, filhos e filhas de Deus ungidos pelo Espírito Santo, vocês estão prontos para obedecer à voz de Deus. Para vocês, a volta de Jesus Cristo não será como ladrão à meia-noite, porque nós conhecemos o tempo, não sabemos o dia e a hora, mas conhecemos o tempo da volta de Jesus, e nós estamos vigiando e orando e olhando para cima, clamando: ora vem, Senhor Jesus.
Que este seja o seu clamor, meu querido irmão. Ora, vem, Senhor Jesus, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Abrevia a tua vinda, meu querido Jesus. Poupa o teu povo. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Venha logo nos buscar. É em teu nome, Jesus, que clamamos. Amém, Senhor. E amém. Deixo com você a bênção do meu Jesus e a paz que só Jesus pode dar. Amém.